Olá, meu nome é Desirê Cordeiro e eu sou uma das sócias proprietárias da CPGC, Centro de Psicologia Gonzalez e Cordeiro. Sou psicóloga clínica e psicodramatista com mestrado pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre o coronavírus. Antes de mais nada, o que é coronavírus e qual a diferença com Covid-19? O vírus que foi descoberto no fim do ano de 19 é chamado de SARS-CoV-2, que chamamos de coronavírus. E esse vírus causa uma doença chamada Covid-19, no inglês, doença do coronavírus de 2019. O nome do vírus não é vírus chinês ou nada disso. Falar do vírus assim só gera preconceito em relação às pessoas de origem asiática, o que infelizmente gerou episódios de agressão e outras formas de discriminação em diversos lugares do mundo. Ele é um vírus que, para entrar no corpo, se liga em células do trato respiratório e de lá ele se espalha pelo organismo. E quais sintomas ele pode causar? Os sintomas mais comuns são tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, anosmia, que é a perda de olfato, ageusia, que é a redução do paladar, sintomas gastrointestinais, em especial náuseas, vômitos e diarreia, astenia, que é a sensação grande de cansaço, diminuição do apetite, sensação de falta de ar, a dispneia, sendo que este é em especial preocupante em pessoas com Covid, pois pode estar associado à maior gravidade dos sintomas. Todo mundo que está com coronavírus tem sintomas? Não. Para muitas pessoas, o vírus entra no organismo e apenas se reproduz lá, em menores quantidades. Não gera a doença em si, são os que chamamos de assintomáticos. Eles podem passar para outras pessoas, mas em uma proporção menor do que podem passar as pessoas que apresentam sintomas. Os assintomáticos têm que tomar cuidado, pois acham que não estão com vírus no organismo e seguem passando o vírus para outras pessoas. Por isso, o uso de máscaras sempre. Para algumas pessoas, o vírus, após entrar no organismo, vai para os diversos pedaços do corpo, como o pulmão, o coração, o cérebro, causando a doença, a Covid. Como qualquer doença, a maioria das pessoas terá quadros leves que terminam depois de pouco tempo. Uma percentagem pequena terá quadros graves que necessitam internação em UTI e, eventualmente, podem chegar a morrer. E qual o problema se estamos falando de uma proporção pequena de pessoas que podem morrer? Não sabemos quem tem ou não disponibilidade para desenvolver a doença e estar propício a altos riscos. Isso é uma questão. Além disso, a maioria das pessoas não tem imunidade ou outros mecanismos de proteção contra o vírus. E isso significa que os sistemas de saúde público e privados podem ficar sobrecarregados. E as internações de Covid vão gerar um desgaste do sistema, o que impacta diretamente em outras pessoas com doenças graves que necessitariam de cuidados destes serviços. Por exemplo, pessoas que sofrem infarto, derrames, AVCs e que aí ficariam sem vagas para internação em UTIs ou em outros lugares, aumentando aí sim o número de mortes no geral, não apenas de Covid, por falta de acesso aos cuidados necessários. E o que podemos fazer quanto a isso? A principal questão passa por cuidados que devemos ter, não apenas conosco, como também com as pessoas ao nosso redor. Se as pessoas se cuidam, elas reduzem a chance da transmissão entre as pessoas, ajudando a reduzir a velocidade de propagação da doença. Isso é o achatar da curva, que ouvimos tanto na mídia. Não significa evitar adoecimento, não significa zerar mortes. Significa preservar o sistema de saúde para que possamos evitar mortes desnecessárias, no caso tanto de Covid como outras doenças graves por falta de cuidados. E o que podemos fazer? A primeira coisa é cuidar de nós mesmos. Como a gente faz isso? Usando máscaras. A máscara tem que ser usada sempre que estivermos em contato com outras pessoas. Ela tem que cobrir o nariz, a boca o tempo todo. Não pode usar a máscara no queixo, somente na boca ou ainda pior, pendurada em uma das orelhas. Além disso, tem que ser trocada de tempos em tempos. As máscaras, em geral, têm que ser trocadas a cada 3 horas. Algumas são de materiais diferentes que permitem usar até 12 horas ou mais.
mas sempre, se elas ficarem úmidas, devem ser trocadas. O distanciamento físico também ajuda, por isso da recomendação de manter distância de pelo menos 1,5 m de outras pessoas em lugares públicos e no convívio social. Como o vírus não morre direto fora do organismo, é importante ainda ter cuidado de não introduzir o vírus no organismo por outras maneiras que não a respiração. A mais comum é através das nossas mãos. Nós geralmente colocamos a mão no rosto o tempo inteiro, nos olhos, na boca, no nariz, sem perceber. Por isso temos que evitar colocar a mão no rosto e sempre lavar as mãos ou limpar com álcool gel. E quando falamos em lavar as mãos é com água e sabão na frente, atrás das mãos, no meio, entre os dedos, no punho. Isso por pelo menos 20 segundos ou cantando 2 vezes o parabéns a você. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Manter os ambientes limpos e bem ventilados. Evitar circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas. Cuidados para o dia a dia. É necessário se alimentar direito, isso faz toda a diferença. Não adianta tomar vitamina se não tem uma doença que cause carência dessa vitamina. Só vai ser um desperdício de dinheiro. Não adianta tomar medicações, até o momento não se sabe, não se tem, claro, quais as medicações, vitaminas e ervas que impactem na evolução desse vírus. E se pegar? É importante confirmar a suspeita. Não adianta ter um sintoma isolado, mas o profissional de saúde do posto e do PS pode fazer a avaliação inicial e orientar se há ou não a suspeita. Sempre é importante levar em conta que se o quadro piorar, ou seja, a falta de ar ficar mais forte ou outros sintomas mais intensos, a pessoa deve ir para uma reavaliação. Mas o primeiro passo frente à suspeita é ficar em casa. Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e obesidade, que têm maior risco de desenvolver a forma grave da doença. As pessoas que têm contato mais próximo, em especial sem máscara com quem ficou doente, devem também se resguardar, pois podem ter pego o vírus e serem assintomáticos. Por isso é necessário manter o isolamento da família, por exemplo. Você pode ainda buscar orientação pelos canais online disponibilizados pelo Ministério da Saúde ou canais oficiais e sempre seguir as recomendações do profissional de saúde. Obrigada por acompanhar esse vídeo. Como disse no começo, espero que ele possa ser útil ao longo do processo de retomada das atividades escolares após o pico de casos de 2020 da pandemia de Covid-19, tanto para suas atividades profissionais como para sua vida pessoal. E que tudo isso possa ser usado neste e em outros momentos. Não se esqueça de checar os outros vídeos disponíveis no nosso canal.